Testando. Testando. Eu espero que esteja indo bem. Oi, assim, olha. Salve, galera. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Salve, galera. Aqui quem tá falando é o Gugueleta na voz. Fala Gugueleta, fala Gustavo. Fala Gugueleta, porque vocês colocaram. Você colocou Bruno, você colocou Romão e eu coloquei Gugueleta. Só que não é muito grande. É Bruno aqui no viola. Porque já tem viola. Bruno Viola, já tem. Porque eu dei um termo de botar seu nome completo no negócio. Dele é mais que é Romão Bill. Foi de boa. Não, o do Romão é o mais tranquilo. Romão Bill. Ninguém tem. Não tem nenhum Romão. Eu conheço um. Conhecemos um. Fala galera, Gugueleta na voz. Hoje a gente vai falar sobre fobia. Fala aí, Bruno, o que é fobia? Que eu não lembro. Você falar? Era pra eu falar? Boa. E aí eu volto em mim, aí eu já começo a falar. Então. Pera, é assim, papá? E aí depois volta eu. Vai, e depois volta. Se quiser, no final, eu vou Romão. Ou faz. Se quiser no final, eu Romão. Pode ir. É Várzea, depois nós corta. Ai, olha! Você tem fobia disso? Mano, posso levar pra casa pra usar o leite? Vamos fazer um teste? Deixa aqui. Levar pra casa é meu. Eu vou trazer. Os principais sintomas. Eu falo os principais. Eu falo os sintomas. Tontura, demência. Desmaio. Alonzinho. Tontura e demência. Tontura, desmaio. O Alan já sentiu já. Taquicardia, aceleração, falta de ar. Fala galera, aqui quem tá falando é o Gugueleta. Eu sou o Romão. E eu sou o Bruno. Você tem fobia? Fica ligado no vídeo. Fobia é um vocábulo grego que deriva da palavra fobo, que por sua vez era uma divindade grega que ela provocava medo nas pessoas que ela não gostava, ou seja, nos seus desafetos. Sendo filho de Ares e Afrodite, ele era um deus, né, que ele personificava o medo das pessoas durante o combate. Segundo a Associação Americana de Psicologia, a fobia é um medo irracional ou de alguma situação específica, e a pessoa não consegue controlar isso porque justamente é o próprio irracional que ela tá lidando. Então é muito difícil você controlar esse medo. 2, 3. Os principais sintomas são... Esqueci. Os principais também esqueci, não lembro. Os principais sintomas são tontura, desmaio, suor, aceleração do batimento cardíaco, respiração e também o congelamento. Você fica totalmente paralisado. Cara, é sinistro, velho. Imagina, você olha uma aranha, você fica congelado e tem que esperar alguém. Fica travado lá sem saber o que fazer. É surreal, velho. É uma coisa fora do comum. Dependendo do bicho, cara. Nossa, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, eu não tenho fobia. Gustavo, você sabe o que é entomofobia? Com certeza, meu querido. Já explico aqui pra você agora. Por favor, meu querido. O que nada mais é, galera? Entomofobia. Entomo é derivado de uma palavra grega. Eita porra. Né? Então, entomofobia nada mais é do que o medo de inseto. Medo de inseto no geral. Entomo é uma palavra grega que significa segmentado. Ponto. Então a gente usa esse termo para poder especificar quando a gente está falando de inseto. E muitas das vezes a fobia ela está relacionada ou com insetos que tem algum risco, ou seja, algum inseto que tem um veneno, um inseto que pica, por exemplo, uma vespa. Ou também muitas vezes relacionadas a insetos que já foram divulgados em alguns filmes, como alguns insetos gigantes, tipo, ou associados também a alguns demônios, né, de filmes, como por exemplo as moscas, que são derivados que o pessoal comenta muito que fala que é relacionado ao demônio Beelzebub. Então a pessoa acaba tendo essa fobia de mosca, e a entomofobia ela vem disso, é de um medo de insetos de uma maneira geral. Eu já tive muito medo de vespa, graças a Deus eu não tenho hoje. Mas eu ainda tenho. Nossa, mesmo gostando de inseto, eu ainda... Então, Brunão, continuando aqui, já que eu acabei de falar de entomofobia, então explica aí pro pessoal o que é a apifobia. Pra quem não sabe, apifobia é pra quem tem medo de abelha. Então você que tá passando perto daquela colmeia, começa a entrar em desespero escutando aquele zunido, ou quando tá tomando seu refrizinho e pousa ali no seu copinho ou na sua latinha e você entra em desespero, você tem apifobia. Romão, você sabe o que é aracnofobia? Aracnofobia? Cara, aracnofobia é nada mais nada menos do que o medo excessivo de aranhas. Então se você tem medo, se a Carol atrapalha o nosso conteúdo e a gente não consegue dar continuidade,
ela tem que ser expulsa do 7º semestre. Então, se você olha aquela aranha no canto das suas paredes e tem um pavor imenso, saiba que você pode ter aracnofobia. Principalmente aquelas aranhas peludas, caranguejeiras que podem chegar até 8 centímetros de comprimento. 8 centímetros é o tamanho médio que a gente encontra nas florestas, mas na Amazônia tem até 30 centímetros de aranha, meu irmão. É aranha pra cacete. Não, cara, eu acho. Inclusive, deixa eu falar aqui, a maior aranha do mundo está localizada na Amazônia, principalmente aqui no Brasil. Então toma cuidado você que mora na Amazônia. Mas lembrando que temos a aranha australiana, que ela tem a maior envergadura de patas. E aí? Australianos que estão no Brasil. Vocês, ó. Vai ser um vídeo, o próximo vídeo. Vai fazer um vídeo Vai ser um vídeo. Mas detalhe, eu acho que a aracnofobia, cara, é o mais comum. É o mais comum, né? Só que tá aqui, ó. O aracnofobia, a gente pensa que é aranha, mas entra todo o bichinho. Eu acho que é justamente também porque tem muitos filmes que fazem essa imagem péssima sobre as aranhas, né? Sim. Aranha gigante da minha época. Aranha malvada, tem que matar mesmo. Aranha gigante da minha época. Malditas aranhas. Nossa, é porque eu sou novo. Aracnofobia, saiu também o filme. Tá aí o filme da aracnofobia, tem o filme do Harry Potter, que tem Aragog, que é da real, hora, velho. mas é isso que é vida. Porque no filme você tem que. Os caras têm que fazer o quê? Os caras não podem confiar, tem que desconfiar da Mano, aranha. Cara, real, velho. Será que alguém pegou fobia de aranha depois daquele filme, velho, do Homem-Aranha? Mano, eu acho que alguém, eu quase peguei fobia, velho. Eu me deu curiosidade pra encontrar a Giabafora. Eu não conheço isso aí não também. É a aranha do Congo, o pessoal fala aí. Essa Que aranha de 1 metro e... Ela tem um fundo de e meio. 1,5 metro de aranha. Uma lenda. Tem gente que falou que já viu, inclusive a gente pode fazer um vídeo sobre ela também. Então, e a gente pode mandar, mas é um Será que existe mesmo? eu não quero fazer. Top, vai ser Tô top. brincando, eu faço. Então, Geleita, você sabe o que é ornitofobia, cara? Ornitofobia, cara, a ornitofobia, se a gente levar no sentido literal da palavra, cara, é medo de ornitorrinco. Então, galera, falando sério agora, sem palhaçada, ornitofobia nada mais é do que o medo de pássaros. Pássaros de uma maneira geral, sejam pássaros grandes, pequenos, voadores ou não voadores, né? Aves que não voam tanto, como por exemplo galinha, galo ou os demais. Então é aquela pessoa que ela tem essa fobia, e ela sente aqueles sintomas relacionados a passarinhos. Ou seja, se você tá andando pela rua e você tromba com uma pombinha e você tem as reações que a gente acabou de especificar, provavelmente você tem uma fobia de pássaros. Galera, boa noite! E aí, Brunão? Herpetofobia, cara, o que é isso? Você não sabe o que Não é? sei o que é. Vou explicar. É aquela pessoa que tem medo tanto de répteis, como também de animais que se rastejam. Então, serpentes, vão pegar uma lagartixinha, um lagarto, um crocodilo. Nada de um belo herpetofobia gigantesco, né? Você imagina, né? Então, aí tá. Herpetofobia é isso. São animais que são répteis ou que se rastejam. Que legal, cara. Mano, quem tem medo de lagartixa, gente? Lagartixa é um bicho tão fofinho. Fica comendo. Nós conhecemos pessoas que têm Conhecemos. Você que tá do seu lado aí, você que tá assistindo, pelo ponto de vista da câmera, né, no caso. Mas, gente, não matem as lagartixas, elas comem os insetos da sua casa, faz controle de população. E é isso. Romão, você sabe me dizer o que é sinofobia? Cara, sinofobia é o medo excessivo de cachorros. Tem muita gente que já entrou em contato com cachorros extremamente perigosos, principalmente pitbull, já presenciou um determinado ataque e depois desse ataque que ela presenciou, ela ficou com medo imenso, porque, não sei se vocês sabem, né, como o pitbull é um cachorro muito defensivo, muito territorialista, ele morde, é muito difícil você fazer com que ele solte a mordida, então vira uma violência danada. Mas também tem outra parte da população que tem um medo de cachorros mais comuns, assim, convencionais, vamos dizer assim. Pincher, então, porra, eu conheço gente que não consegue, mano, não chega perto de poodle, mano. Aqui tem 15 centímetros de altura, te assusta. Eu tenho mais medo de pincher do que de pitbull, velho, eu juro pra você. É porque, né, quando eu era pequeno, o pincher mordeu o saco do meu irmão, aí, então... Diabo Vai ser cortada essa cena. Família, rapaziada, só vale ressaltar aí que as fobias que a gente tá falando aqui não é um medo qualquer. Essas fobias, elas estão relacionadas sim a traumas que as pessoas passaram com esses animais. Então, não foi ali a pessoa que viu um pitbull e atazanou as ideias do pitbull e o pitbull foi lá e mordeu a pessoa. Não, foi um
um trauma muito sério mesmo, e às vezes a gente brinca, fala engraçado que a pessoa tem medo do cachorrinho, mas é porque o trauma da pessoa é complicado, é uma coisa que mexe com, cara, destrói a cabeça. Infelizmente a pessoa ela cria uma imagem negativa daquilo que pra muitas pessoas nada mais é do que um animalzinho inofensivo. Foca azul. Essa parte tá pro bicho, tá? Vai. Que fala da taxofobia e fala da outra que é da Das plantinhas. É isso. Vamos. Pode ser? Bora. Tá conversando aqui, coisa linda. Brincadeira, fácil. Gente, a gente acabou de falar sobre a parte da zoofobia. Não vai dar pra cortar. Você tá dando risada? Gente, a gente falou agora da parte da zoofobia. Agora vamos falar da parte da biologia, que são dois nomezinhos que muita gente tem medo. Então, galera, continuando aqui, tem só mais essas duas fobias que aí estão mais relacionadas, que nem o Brunão comentou aqui, com a biologia no geral, né? Sendo elas a botanofobia, que seria um medo persistente e injustificado a todo tipo de planta, árvores ou flores. Para ser bem sincero, eu sinceramente não sei muito como explicar da onde surge, né? Vou seguir a linha de raciocínio, pode ser, né, a mesma linha de raciocínio das outras. Então, uma pessoa teve algum trauma, assistiu algum filme, Planta com espinho. e aí furou a mão, então a gente não sabe bem como é que funciona. E o último agora, que talvez desses dois que a gente vai falar pode ser o mais comum deles, que inclusive eu acredito que eu tenha também, é a talassofobia. O que é a talassofobia? A talassofobia, ela nada mais é do que medo do mar, mas não medo de água, que é a hidrofobia, não. A talassofobia, ela tá mais relacionada com o medo da imensidão do mar. Então a pessoa vê aquele oceano gigante, imenso, principalmente alto mar. Alto mar é onde a pessoa se... porque aí tem onda. Olha pra trás, água, olha pro fundo, só escurece, só escuro, não vê o chão. Então a pessoa ela fica... E muitas vezes, pessoas que possuem, né, essa fobia... e elas são, né, acabam que acontece delas irem, né, pro mar ou acabarem estando ali à deriva em alto mar, muitas vezes elas morrem pelos sintomas relacionados à talassofobia. Ou seja, elas não morrem porque elas são atacadas por algum animal, né, e também não morrem por afogamento, propriamente dito, né. O afogamento ele vem por conta dos sintomas da talassofobia. Então, é um medo que ele são fobias que são pouco conhecidas, às vezes até diagnosticadas de certa forma com uma precisão. A Tabata já era, né? Agora então, e essas fobias, né? A talassofobia já é uma fobia que ela já vem ganhando uma repercutidade, não sei bem se é esse o termo, uma repercussão, melhor. Vem ganhando uma repercussão maior aí por conta do conhecimento, e a botanofobia, que ela é um pouco menos conhecida, mas que também tá aí engatinhando e tendo seus primeiros passos aí para o conhecimento humano. Pessoal, para você que tem fobia, o tratamento é pela psicoterapia. Então você vai ter que procurar um psicólogo para poder tratar isso. E eu justamente estou precisando, né? Porque eu tenho agonia de tirar sangue, eu nunca mais tirei sangue na minha vida, então... Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar aquele like lá, compartilhar com seus amigos, se inscreve no canal, compartilha lá no Story, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais aí que vocês tiverem. E agradecemos pela sua visualização e esperem por mais conteúdos. Falou! Agora espero que grave.